O Senhor colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos. E se você estiver com a sua Bíblia aberta, abra lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Já digo de antemão que nessa noite não vou fazer uma exposição de um texto específico, mas quero abordar um assunto que eu tenho entendido do Senhor ser urgente nos nossos dias. E eu creio que é algo que Deus quer acrescentar a nós, na nossa geração e no nosso tempo. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Como é bom nós sabermos que Deus odeia certas coisas, não é? Por vezes nos é vendido uma imagem de um Deus complacente, meio ursinhos carinhosos, que tudo está bom. Para uma geração que tem essa distorção de quem Deus é, e revela para essa geração, para mim, para você, para nós, que existem sim coisas que Deus odeia. Coisas que deixam Deus furioso, irado. Ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestável. Quais são essas coisas? Olhos arrogantes. Deus odeia homens altivos, arrogantes, que pensam ser donos da verdade. Homens que por algum motivo se colocam em uma posição que não lhes pertence, que pertence somente ao Senhor. Deus odeia a língua mentirosa, odeia homens que mentem. Ele odeia homens que se entregam a falar mentiras, coisas que não são verdades, mas talvez são ditas para autopromoção, ou são ditas pela precipitação, são ditas talvez em alguns momentos de maneira impensada, para dar o famoso furo de reportagem, mas que são mentirosos. Deus odeia aquele que fala mentiras. Deus odeia mãos que matam o inocente. Deus odeia homens assassinos, homens homicidas. E talvez você pense que isso só se trata de literalidade, mas Jesus deixa evidente no Sermão do Monte que os mandamentos de Deus não são apenas interpretados de maneiras literais. Jesus deixa evidente e claro que o pecado do homicídio, do assassinato, também se faz quando nós assassinamos a reputação dos outros. Também se faz quando nós ofendemos os outros. Também se faz quando nós xingamos os outros. Deus odeia homens assassinos, homens que matam o inocente. Gosto de salientar que existe espaço na palavra de Deus para a justiça, mas a justiça, ela tem forma, jeito e protocolo para ser cumprida. Deus odeia justiceiros, gente que tem a língua leve para acusar, ofender, maltratar, xingar e talvez em muitas ocasiões inclusive agredir. Deus odeia o homem que tem um coração que trama a maldade. Deus odeia o homem
que no seu coração, no seu sentimento, existe espaço para maquiavelização, para maquinação do mal dos outros. Homens que planejam causar malefícios e de alguma forma prejudicar os outros com aquilo que faz, com aquilo que fala, com aquilo que pensa. Deus odeia homens que maquinam mal no seu coração. Talvez não sejam corajosos ao ponto de operar o mal, mas o seu coração está cheio de inveja, revanchismo, amargura. Deus odeia pés que se apressam em fazer o mal. Repita comigo: Deus odeia pés que se apressam em fazer o mal. Guarde isso, porque é sobre isso que vamos falar nessa noite. Salomão ainda continua dizendo: Deus odeia a testemunha falsa que diz mentiras. Quantos aqui estavam no encontro de homens que nós tivemos no final do ano passado? Ou no meio, eu não lembro qual foi a ocasião. Nessa ocasião, nós tratamos a respeito disso, de sermos homens de palavra, homens que cumprem aquilo que prometem, homens que não juram em vão, homens que carregam o peso de cumprir aquilo que foi comprometido, ainda que comprometido através apenas dos seus votos falados. Deus odeia a testemunha falsa que diz mentiras. Deus odeia aquele que diz uma coisa e faz outra coisa. Algumas semanas atrás, eu estava viajando e eu e minha esposa estamos pesquisando a compra de um sofá já faz alguns meses, para tentar achar um bom negócio. E aí eu estava viajando, minha esposa foi em um lugar e tinha uma feira e tinha um sofá muito legal que nós queríamos. E aí então a minha esposa me ligou e falou: amor, achei o sofá que a gente quer e tal, e está por um preço muito bom, está com 50% de desconto, porque é queimão de estoque de feira tal, enfim, vale a pena. E eu falei: demorou, vamos comprar, já guardamos o dinheiro para isso, pode comprar. E aí então ela fez a compra, a loja emitiu o comprovante de venda e ficou comprometido de entregar o tal sofá na segunda-feira. E aí chegou no domingo, eu cheguei de viagem, e aí a minha esposa, transtornada, chegou para mim e falou: amor, você não acredita, o dono da loja me ligou e falou que o vendedor passou um preço errado e o preço do sofá é tanto e que ele não vai entregar se não for por aquele preço que é o preço que ele disse ser original do sofá. Eu olhei para ela e falei: não, ele vai entregar. Ele vai entregar porque ele deu a palavra dele, precisa cumprir a palavra dele. E eu vou até a última instância para que esse homem cumpra o que ele se comprometeu em fazer. A questão não era necessariamente o valor, a questão é a palavra, a questão é a honra de falar e cumprir aquilo que foi falado. E aí então eu peguei o telefone e falei: deixa que eu falo com ele. E aí falei com ele, ele falou: não vou entregar, e papapá. E eu falei: tudo bem, então eu vou entrar com um processo contra você, e é isso que você quer? Ele falou: nos vemos na justiça. Puf! E bloqueou meu celular. Aí eu liguei para uma ovelha minha, advogado lá em São Paulo, e falei: amigo, dá um help aí, pega esse telefone, tal coisa aconteceu. Opa, não sei o que aconteceu, mas na segunda-feira o sofá estava em casa. Deus odeia homens que mentem. Devemos ser homens de palavra na igreja, nos negócios, homens de palavra na nossa casa, desde as mínimas até as máximas coisas. Se falamos, devemos honrar o que falamos. Prefira não falar, mas se falar, honre aquilo que você falou. Salomão ainda diz algo: Deus odeia
E essa, Salomão dá um destaque como algo detestável. Deus odeia aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Salomão dá um destaque para isso, dizendo: olha, existe algo abominável diante de Deus. É o cavalo de Troia. É aquele que parece ser amigo, mas dentro da relação ele se demonstra um verdadeiro inimigo. Deus odeia o homem que se coloca como inimigo, pertencendo a um corpo de irmãos. Deus abomina isso. Homens têm liberdade e podem tomar as suas decisões, mas semear contenda é coisa de demônio, não é coisa de homem. Semear desavença é coisa de demônios e não coisas de homem. O destaque que eu quero dar a você nessa noite, e eu só fiz essa introdução para citar essas 7 coisas que Deus odeia, é o destaque para os homens que têm os pés apressados para fazer o mal. Eu percebo, biblicamente, quantos homens foram rápidos para fazer o mal. A lembrar de Judas Iscariotes, estava sentado na mesa com Jesus, participando da ceia. Jesus teve discernimento que Judas Iscariotes era aquele que haveria de o trair, e diante disso Jesus olha para Judas Iscariotes e diz: o que você tem para fazer, faça depressa. E o texto diz que Judas Iscariotes saiu depressa, foi procurar os militares romanos para mandar prender Jesus. E naquela madrugada acontece o episódio onde Jesus é preso, torturado durante a madrugada toda e no outro dia sentenciado à morte. Judas Iscariotes é uma exemplificação de um homem apressado em fazer o mal. Às vezes somos apressados em fazer o mal por causa da nossa precipitação, porque nos entregamos à ira e ao descontrole emocional, e aí de repente numa situação de trânsito saímos xingando, mostrando o dedo do meio, e transformamos aquilo numa grande celeuma que não deveria ter sido criada, mas por conta da nossa precipitação, nós somos rápidos em fazer o mal. Hoje pela manhã, eu tive um tempo com meu filho Joshua Isaio, e aí a gente estava assistindo Karate Kid, Daniel San e Mestre Miyagi. E o Mestre Miyagi nos ensina muitas coisas, e dentre elas é saber a hora de atacar, é não ser precipitado em julgar, é não ser precipitado em fazer aquilo que talvez você esteja pensando e querendo fazer. Por causa das nossas precipitações, por vezes cometemos adultério. Por causa de precipitação destruímos casamentos. Por causa de precipitações destruímos igrejas. Por causa de precipitações fazemos maus negócios. Por causa da precipitação, por vezes, perdemos amigos valiosos. Porque temos os pés apressados em fazer o mal. Isaías 59, 7 fala sobre essa humanidade caída, no qual eu e você também estamos inseridos, dizendo: os seus pés correm para fazer o mal e apressam a cometer homicídio. Pés rápidos para fazer aquilo que não deve ser feito. Pés rápidos para trair. Pés rápidos para mentir. Durante algum tempo, o sexo feminino foi visto como o sexo da fofoca, da falação, mas como pastor eu posso afirmar para você
que os homens hoje são extremamente fofoqueiros. Fofoqueiros. Comprovando e evidenciando que isso não é uma questão de sexo, mas é uma questão de caráter. Gente que não tem fundamento no que fala, mas simplesmente fala porque tem pressa em falar. Gente que não averigua as informações e por isso faz o desserviço social de desinformar ao invés de informar. O jornalismo, em grande parte, está um caos por causa da sua pressa. Retratações são feitas quase que diariamente, por conta da tentativa de dar o grande furo de reportagem. A palavra de Deus está afirmando que Deus odeia pés apressados para fazerem o mal. Quantas e quantas histórias nós já ouvimos falar ao longo da história, de pessoas que foram sentenciadas à morte, em países onde existe a pena de morte, e depois de anos foi descoberta a sua inocência. Quantas e quantas histórias nós ouvimos falar de julgamentos e pré-julgamentos feitos por países, nações, políticos, e que depois evidenciaram-se não ser aquilo que eles pensavam que eram. Por quê? Porque existe algo dentro de nós, pecaminoso, que quer nos levar a ser o primeiro a falar sobre determinado assunto, o primeiro a fazer tal tipo de negócio. Quanta gente quebrou por causa de sistemas econômicos de pirâmide, quanta gente quebrou na Telex Free, porque simplesmente queria ser o primeiro, na precipitação, no pré-julgamento, tomaram decisões precipitadas, e colheram amargamente a consequência disso. Deus odeia pés apressados para fazer o mal. Por causa dos pés apressados, quantos homens se entregam à embriaguez? Por causa dos pés apressados, quantos se entregam a traições? Por causa dos pés apressados a fazer o mal, Judas Iscariotes traiu Jesus, Jonas fugiu do propósito que Deus tinha para ele. Os fariseus, que teoricamente eram os que mais aguardavam de maneira zelosa a vinda do Messias, ignoraram o Messias, porque foram apressados em julgar, em definir, e a sua pressa os fez cometer erros enormes. Agora, eu acho que a palavra de Deus nos dá essa liberdade para compreender que, se por um lado Deus odeia os pés apressados para fazer o mal, por outro lado, Deus ama os pés apressados para fazer o bem. E vocês já perceberam quão vagarosos nós somos para fazer o bem e o quão rápidos somos para fazer o mal? Numa fração de segundos, homens tiram a vida de outros. Numa fração de segundos, homens deixam as suas famílias. Numa fração de segundos, homens cometem adultério. E muitas vezes, inclusive, adultério, homicídio, que nem havia sido planejado, ou que nem mesmo havia sido tentado anteriormente, mas simplesmente por uma questão de uma explosão de emoções, levou homens a cometer insanidades destrutivas. Mas por outro lado, como somos devagar para fazer o bem? A dieta é sempre na segunda-feira, não é agora. A academia é mês que vem, não é agora. As férias é para o ano que vem, não é nesse ano.
O dia que eu vou levar minha mulher para jantar é quando eu ganhar o 13º, não é quando eu ganhar o meu salário. O dia que eu vou elogiar minha mulher é lá na frente, não é agora. Eu não sei se vocês percebem isso, mas como a nossa natureza pecaminosa, ela é uma força que corre contra nós, nos fazendo tão vagarosos em fazer aquilo que é certo, em fazer aquilo que é bom. Talvez você já está há alguns anos planejando servir na igreja e nunca serviu. Talvez você já está há algumas inscrições do Familiarizando, querendo oficializar a sua membresia e nunca se tornou membro. Talvez já fazem anos que você entendeu a respeito do dízimo, mas nunca entregou o seu dízimo. Talvez fazem alguns anos que você percebeu que a vida pseudo-romântica que você tem vivido como solteiro não te leva a um casamento feliz e próspero, mas ainda você não mudou suas atitudes. Talvez você percebeu que o álcool não te faz bem, mas ainda você continua consumindo álcool. Talvez você percebeu que tais amigos te induzem ao equívoco, ao engano, ao pecado, mas você ainda continua se relacionando com eles. Uma coisa que eu acho que podemos diagnosticar e concluir é que a única maneira de nós combatermos os pés apressados para fazer o mal é termos os nossos pés apressados para fazer o bem. Porque certamente se estivermos correndo para fazer o bem, nós não vamos estar correndo para fazer o mal. Como os nossos pais certamente falaram para nós de alguma forma, estar no lugar errado não te ajuda a fazer aquilo que é certo. Quando já ouviram isso? Talvez de uma outra forma, mas ouviram isso. Quando já ouviram isso? Isso é um provérbio da vida e é uma realidade. Certamente, se você não estivesse no bar bebendo com seus amigos, mas estivesse na sua casa, jantando com a sua esposa, você não teria dado a ocasião à embriaguez, e a embriaguez não teria dado ocasião a sair para ir num bordel. Mas por causa da sua pressa em fazer aquilo que é mal, e a tua vagareza em fazer aquilo que é bom, você foge e corre daquilo que é bom, e auto-sabota a sua história. Se Deus odeia os homens que correm para fazer o mal, certamente Deus ama os homens que correm para fazer aquilo que é bom, para fazer aquilo que é justo, para fazer aquilo que é certo. Assim como a Bíblia narra histórias de homens que foram rápidos em fazer o mal, ela também narra a história de homens que foram rápidos em fazer aquilo que é bom. Lembra de Jesus andando na beira do mar da Galileia, encontra Simão, seu irmão André, e diz a eles: venham após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo momento eles deixaram suas redes, seguiram a Jesus. Lembra de Abraão? Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E assim Abraão foi. Lembra de João Batista, a voz que clama no deserto? Ele se entregou para aquilo que Deus havia pedido a ele, e de fato se tornou um cidadão do deserto exótico, cumprindo o propósito que Deus havia dado a ele, pela sua rapidez em fazer aquilo que é certo. Lembra do eunuco? Atos narra esse momento, aonde Filipe está na carruagem do eunuco, revela a ele as verdades da palavra de Deus, e diante dessas verdades o eunuco olha para Filipe e diz: eu quero me batizar, você pode me batizar? Filipe disse: eu não tenho nada contra isso, vão para a carruagem e vamos te batizar. E batizar aquele homem logo na beira da estrada. O eunuco rápido em fazer o bem, mas ao mesmo tempo Filipe rápido em fazer aquilo que é certo.
E essa convergência de dois homens que queriam fazer o bem resultou na salvação do eunuco. Quantas oportunidades perdemos porque simplesmente estamos nas nossas casas? Quanto deixamos de aprender porque somos vagarosos, porque deixamos para a semana que vem, porque deixamos para o ano que vem, porque deixamos para quando a pandemia acabar. Que eu esteja enganado no nome de Jesus e que aquilo que eu fale não seja verdade. Mas e se a pandemia não acabar? Quando vamos fazer aquilo que devemos fazer? Quando vamos viver realmente para aquilo que Deus nos chamou para a vida? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 8, versículo 15. É a história que narra o momento quando Noé, depois de ter construído a arca, de um grande dilúvio ter atingido a terra, então as águas baixam, e diante disso, no verso 15, Deus dá uma ordem a Noé. Olha o que Deus diz: então disse Deus a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Preste atenção. Mantenha sua Bíblia aberta. Preste atenção, Deus está dando uma ordem a Noé: saia da arca. E talvez você pense: pastor, mas se eu tivesse aquela arca fedorenta, com aquele monte de animal, e Deus falasse para mim sair, a primeira coisa que eu faria, para eu sair, a primeira coisa que eu faria era sair rapidamente daquela arca. Mas a grande questão é que Noé não obedeceu ao desejo de querer sair da arca, ele obedeceu à ordem de sair da arca. Quantos conseguem reparar a diferença? Noé obedece à ordem que Deus deu, não ao desejo que ele tinha de sair da arca. Porque precisamos lembrar, inclusive, que o mesmo Deus que agora está pedindo para Noé sair da arca é o Deus que pediu para ele construir a arca e entrar na arca. E por vezes Deus nos dá direções que parecem ser opostas umas às outras, mas devemos ser rápidos para catar uma e para catar a outra. Noé foi rápido em entrar na arca quando deveria entrar, mas a mesma rapidez que ele teve para entrar na arca, ele teve para sair da arca quando Deus pediu que ele saísse da arca. Mas como saber o que Deus quer de mim? Talvez você julgue dizendo: pastor, mas é fácil. Se Deus falasse para mim saia do trabalho, eu sairia, mas Ele não fala. Para você solteiro, talvez você pense: pô, se Deus dissesse para mim corre que essa aí é laço, corre que essa bandida vai dar ruim, eu pulava fora. Mas Deus não fala. A pergunta que eu faço a você é: será que Deus não fala? Ou será que na verdade nós somos vagarosos em obedecer aquilo que sabemos que devemos fazer? A palavra de Deus é suficiente. Deus, como disse a Noé, sai da arca e entra na arca. Ele nos diz isso através dos seus mandamentos de maneira farta. Deus diz o que devemos fazer com o nosso dinheiro de maneira farta na palavra de Deus. E por que não fazemos? A palavra de Deus já nos ensina aquilo que deveríamos ter aprendido há muito tempo, que não devemos dever nada a ninguém. E por que temos tantas dívidas? Porque continuamos a nos endividar, fazendo financiamentos e mais financiamentos, deixando o cartão de crédito cada vez mais acumular despesas. Por quê?
A palavra de Deus já nos alertava em relação a isso. A palavra de Deus já nos alertava em relação à dinâmica da vida que devemos viver. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Por que você ainda insiste em trabalhar 7 dias? Por que você ainda insiste em não viver o descanso como a palavra nos orienta a fazê-lo? Porque mesmo sabendo disso, você ainda não leva a sério a tua adoração que deveria ser entregue a Deus toda semana. Você percebe que não é a escassez de informação, mas é a vagarosidade de fazer aquilo que é certo. Deus, como deu a ordem a Noé, dizendo saia da arca, Ele também nos dá os seus mandamentos, dizendo aquilo que devemos fazer. Quando você quiser matar a sua esposa, a palavra já nos instrui, não matarás. Quando você quiser adulterar, a palavra de Deus já diz, não adulterarás. Seja rápido, faça aquilo que é certo. Por que você ainda está de conversa fiada com a menina do seu trabalho no WhatsApp? Por que você ainda está alimentando adultério no seu Instagram? Por que ainda você está flertando com a secretária? Por que você ainda está se entregando ao adultério? Ah não, pastor, se eu ouvisse Deus como Noé ouviu, eu obedeceria. Mentira. Porque nós ouvimos Deus, sabemos o que Deus quer, mas somos vagarosos em fazer aquilo que é certo. E isso nos leva à ruína e destruição. Isso nos leva a casamentos fadados ao fracasso. Leva-nos a uma vida infértil e improdutiva. Leva-nos a sermos crentes que envergonham o Evangelho. Leva-nos a ser massa de manobra de políticos, de falsos mestres, de falsos irmãos, que nos arrastam de um lado para o outro, porque simplesmente somos vagarosos em fazer aquilo que é certo. Esses dias alguém me falou, pastor Lipão, eu tenho saudade de ser pastoreado por você. Eu falei, que curioso. Faz 1 ano e meio que eu não tiro férias e prego toda semana na igreja. Por acaso você não está indo no culto? Sabe, a gente precisa parar de ser moleque, de ser menino, e sermos rápidos para fazer aquilo que é certo, para que nós não fiquemos arrumando desculpas esfarrapadas para justificar os nossos próprios maus desejos e pecados. Deus nos dá o Espírito Santo, amém? Eu não sei você, mas o Espírito Santo fala comigo. Ele fala comigo e me orienta através da palavra de Deus, a direção que eu devo seguir. E acredite, o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. E a terceira pessoa da Trindade tem sentimentos, ao ponto que a palavra fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo para não apagar a sua voz. Alguns não ouvem o Espírito Santo faz anos, porque simplesmente negligenciaram a sua voz quando Ele falou. Deus nos dá verdadeiros irmãos na fé. Deus nos dá pessoas que nos amam de verdade e amam a palavra de Deus de verdade, que podem nos ajudar a entender o que fazer e o que não fazer. Deus nos dá pastores. Eu não sei se você pertence a essa igreja, mas se você pertence, você está muito bem pastoreado nessa igreja. Por homens voluntários, parciais, integrais, que têm dedicado a vida para pastorear e cuidar dessa igreja. Mas somos rápidos em fazer o mal.
e sendo rápidos em fazer o mal, depois culpamos aqueles a quem deveríamos ter consultado. Apressados em fazer aquilo que é errado, e depois é a culpa daqueles que estavam sempre disponíveis para nos ajudar, mas simplesmente não usamos dessa disposição. Deus nos dá autoridades governamentais, autoridades na empresa, para que saibamos o que fazer. Ouça o seu patrão, não chegue atrasado. E se algum dia você for demitido, não reclame da sua demissão se você não ouviu a ele. A sua vagarosidade em fazer aquilo que é certo te destruiu pouco a pouco. Ouça as autoridades governamentais. Como igreja estamos abertos agora, porque o decreto do nosso estado permitiu que estivéssemos abertos. E se tivesse dito que deveríamos ter fechado, estaríamos fechados. Devemos ser rápidos em obedecer às nossas autoridades. Porque sabe de uma coisa? Não sou eu que vou prestar contas diante de Deus de quem morreu de Covid por causa de negligência. São os políticos que tomam as decisões que vão pagar por isso diante de Deus. Seja por lockdowns exacerbados ou seja por liberalidade exacerbada. Então que sejamos rápidos em obedecer às nossas autoridades. Sejamos rápidos em acatar as ordens daqueles que são autoridades sobre nós. Assim foi com Noé. Noé recebeu uma ordem. E nós temos recebido uma ordem. Nós temos recebido os mandamentos de Deus, nós temos recebido a grande comissão, nós temos recebido tantas e tantas palavras de Deus, através da sua palavra que nos orienta, nos direciona para aquilo que devemos viver, e quão vagarosos nós somos. Como igreja Onda Dura, Deus tem feito coisas extraordinárias através de nós, em Joinville e até os confins da terra. No fim de semana passado agora que passou, eu estava lá em Macapá, estabelecendo a igreja lá em Macapá, através do pastor Fernando, que foi ordenado ao ministério depois de 6 anos de caminhada. E isso fomos nós que fizemos. Deus tem feito coisas extraordinárias, mas eu sempre faço essa pergunta diante de Deus: quanto mais coisas deveríamos estar fazendo e vivendo, se fôssemos mais rápidos em fazer aquilo que é certo? É extraordinário estarmos aqui nesse espaço confortável, mas será que já não poderíamos estar em um lugar ainda melhor? É louvável o trabalho social que temos feito através do Hope. Centenas de famílias atendidas, dezenas de crianças cuidadas. Fora do período de pandemia, encarcerados visitados, carcereiros sendo acolhidos, animados, encorajados. É incrível isso. Através de grupos pequenos, quantas pessoas conhecendo a Jesus, se entregando a Ele. Mas eu pergunto, quanto mais outros poderiam ter sido alcançados, quanto mais outros poderiam ter sido atendidos, se fôssemos mais rápidos em fazer aquilo que é certo? Se fôssemos menos maliciosos e mais rápidos em fazer aquilo que é certo. Eu já pisei no mundo com força. E eu lembro de várias ocasiões que em um final de semana a gente gastava 2.000, 3.000, 4.000 reais. Festa, bebida, drogas e assim por diante. E talvez você seja essa pessoa. Mas você está há anos na igreja. Era rápido para tirar 100 conto do bolso e pagar a sua própria destruição. Mas talvez aqui na igreja você nunca tirou 10 reais para ajudar. Talvez você seja rápido para pegar a mulherada, para fazer esquema, mas nunca convidou um amigo seu para ouvir do Evangelho. O esquema está te destruindo, e o seu amigo está indo para o inferno.
pela sua vagarosidade em fazer aquilo que é certo, pela sua falta de agilidade para fazer aquilo que é bom, para fazer aquilo que é justo. Olha o texto no verso 18 do capítulo que estamos lendo de Gênesis. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais, grandes e pequenos, aves saíram da arca, um casal de cada vez. Note, Noé é o verdadeiro líder da sua casa. Deus chega para Noé e diz: Noé, tira a galera da arca, tira os animais da arca. E quando Noé ouve essa ordem, rapidamente Noé tira toda a sua família da arca, e depois disso tira todos os animais da arca. Você, homem, deveria se envergonhar se a tua mulher tem que te carregar pelo colarinho para vir à igreja. Era você que deveria estar trazendo ela na igreja. Você, homem, deveria se envergonhar se a tua mulher, tendo que trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, está voando com um grupo pequeno dela, enquanto você está esperando algum dia para participar de um grupo pequeno. Eu, você, nós, homens, temos um chamado especial da parte de Deus, que é liderar a nossa casa, liderar a igreja, liderar a sociedade. Mas como vamos liderar se somos vagarosos? E isso eu afirmo categoricamente para vocês. Como nós, homens, somos vagarosos. As mulheres sempre foram mais rápidas em ofertar. As mulheres sempre foram mais rápidas em servir. E isso eu não lanço como se fosse uma competição. Eu só estou dando o diagnóstico de um problema que precisamos resolver no nome de Jesus. Nós precisamos assumir a liderança da nossa casa. Era nós que deveríamos preparar o café no domingo de manhã para que a nossa família viesse para a igreja. Éramos nós que deveríamos estar pegando nossos filhos pela mão e levando ao kinder. Éramos nós. Mas quantas e quantas vezes somos vagarosos para fazer aquilo que é certo. Noé lidera a sua família. Noé lidera a criação. O mandato de Deus criacional era de que nós governássemos, exercêssemos domínio sobre a terra. Mas como vamos dominar a terra e governar a terra se não dominamos e não cuidamos nem do nosso próprio lar? Precisamos ser rápidos em fazer aquilo que é certo. Pare de deixar para amanhã aquilo que você deve fazer agora. Quantos anos mais você vai esperar para se batizar? Quantos anos mais você vai esperar para começar a discipular seu filho? Você vai esperar ele ser adulto para se arrepender de não ter feito isso? Quanto mais tempo você vai esperar para perdoar quem você deve perdoar? Quanto mais tempo você vai esperar para pedir perdão que você deve pedir? Mas quanto tempo você vai negar o chamado que Deus tem sobre a sua vida? Você ainda vai esperar muito tempo. Se existe algo que devemos aprender com Noé, é que aquele que é rápido em obedecer a Deus, é rápido também em ser abençoado por Deus. Mas antes de entrarmos nesse ponto, eu quero destacar o verso 20, que a palavra diz: em seguida Noé construiu um altar ao Senhor, e ali ofereceu como holocausto alguns animais e aves puras. Aqui existe algo incrível. Noé não é apenas rápido para liderar a sua casa. Noé não é apenas rápido para tirar todo mundo da arca e obedecer e acatar a ordem de Deus. Noé é rápido para adorar a Deus. Noé é rápido
para dar glória para aquele que merece a glória. Noé é rápido para ir além daquilo que lhe foi mandado e retribuir aquele que o salvou. Meus irmãos, homens, devemos ser mais rápidos para adorar a Deus. Devemos ser mais rápidos para nos quebrantarmos diante da presença de Deus. Devemos ser mais fáceis para nos entregarmos diante de Deus. Devemos ser mais rápidos para levantar a mão em uma adoração, entendendo o símbolo que isso tem, é óbvio. Devemos ser mais rápidos para retribuir o bem que o Senhor tem nos feito. Não poderíamos deixar tantas bênçãos passarem por nós, sem reconhecermos quem foi o Deus que nos abençoou. Não deveríamos perder a sensibilidade de que nós não vestimos a roupa que merecemos, que nós não temos a casa que merecemos, que não temos o carro que merecemos, que tudo aquilo que merecemos era um inferno, mas Deus decidiu nos abençoar de tantas formas, inclusive formas materiais, reais, terrestres, e tais bênçãos deveriam ser celebradas por mim e por você. Sabe de uma coisa? Eram os homens que deveriam puxar a adoração. Éramos nós que deveríamos influenciar as mulheres a adorar a Deus. Éramos nós que deveríamos inspirar uma sociedade a adorar a Deus. Mas é rápido, alguns, em ficarem discutindo bobagem, rápidos em ficarem discutindo a respeito de política, rápidos para ficarem discutindo bobagens teológicas, rápidos para ficarem encontrando pelo em ovo. Mas vir na igreja não vem, adorar a Deus não adora, mas é rápido para criticar o pastor, é rápido para falar mal do outro. Noé foi rápido para adorar a Deus. E tal chamado, note, não foi dado de maneira expressa por Deus. Noé sabia que Deus era digno de adoração, e por isso o adorou, e por isso preparou um altar a Deus e entregou ofertas agradáveis. E sabe qual é o resultado disso? Verso 21. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal, desde a infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O texto dá-nos a entender que a adoração que Noé levantou ao Senhor o agradou de tal forma que Deus disse: quer saber, Noé? Vocês são chatos pra caramba, vocês não prestam, mas você foi rápido em reconhecer que eu te salvei, você foi rápido para me adorar, e por causa de você, Noé, por causa dessa oferta que você entregou como aroma agradável na minha presença, muitos outros serão abençoados, e primeiramente você e a sua casa será abençoada. A rapidez de Noé em obedecer à ordem de Deus, a rapidez de Noé em adorar a Deus, resultou na rapidez de Deus em responder isso com livramento, com bênçãos e com provisão. Seja rápido para obedecer a Deus, e veja se a tua história não vai dar um loop. Seja rápido em adorar a Deus, e veja se as coisas não vão ser transformadas aparentemente da água para o vinho. Seja rápido em obedecer aos mandamentos do Senhor, e veja que se daqui a alguns anos à frente você já não será mais o mesmo. Meus irmãos, Jesus me encontrou com 17 anos.
uma pindaíba tremenda. Com 19 anos eu estava casando com a mulher da minha vida. A nossa rapidez em obedecer a Deus, em cumprir seus mandamentos, em agradar a Deus, resulta certamente na rapidez da colheita das bênçãos de Deus sobre nós. Por esse motivo, o apelo que eu quero fazer nessa noite para você, para nós, é simples. Seja mais vagaroso para fazer o mal. E se apresse em fazer aquilo que é certo. Pense um pouco mais antes de fazer burrada, imbecilidade, tolice. E seja mais rápido para fazer aquilo que é justo, para fazer aquilo que glorifica ao Senhor, para fazer aquilo que os seus mandamentos nos pedem que façamos. E veja, se as bênçãos do Senhor não serão tantas que você nem conseguirá contar. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Enquanto eu preparava esse sermão, pensando nessa noite que estaríamos juntos, o que Deus falava em meu coração é que Ele está levantando e Ele quer levantar no nosso meio um povo rápido para fazer aquilo que é certo, um povo rápido para fazer aquilo que é agradável a Deus. Por esse motivo, eu quero dizer a você que a palavra de Deus afirma que todo aquele que crer em seu coração que Jesus é o Senhor e confessar com a sua boca que Ele é o Senhor, será salvo. Obviamente não de uma forma como se fosse um mantra, mas como uma confissão sincera e honesta, de reconhecimento de quem Deus é. E nessa noite, eu quero convidar você, que não tem caminhado com Jesus, que não tem se submetido a Deus, que tem vivido da sua própria forma, a ser rápido, a submeter a Deus, a ser rápido em abandonar a sua vida de independência e rebelião contra Deus e sujeitar-se a Ele. Se você nessa noite não tem caminhado com o Senhor, você reconhece isso, e nessa noite você quer tomar uma atitude diferente em direção a Deus. Onde você está, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero convidar você a fazer uma oração, sujeitando-se ao Senhor, entregando a sua vida a Ele. Aí no seu lugar, se você quer fazer isso, repita comigo essas palavras. Jesus está aqui, Ele está te ouvindo. Diga assim a Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu é Deus e que eu não sou Deus. Eu reconheço que Tu é digno de adoração e eu não sou digno. Eu reconheço, Jesus, que eu preciso de salvação, porque eu não consigo me salvar. E eu reconheço que só Tu pode fazer isso. Por isso, Jesus, eu me rendo a Ti nessa noite, e apressadamente eu clamo a Ti: transforma a minha vida,
eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração no seu lugar, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Se você fez essa oração na sua casa, diga no chat: eu me rendo a Jesus, para que a gente possa te reconhecer e orar por você. Aleluia. Todos vocês que fizeram essa oração, levanta a sua mão no seu lugar. Glória a Deus. Eu quero convidar todos esses que levantaram as suas mãos a se colocarem em pé. Nós vamos orar por vocês nesse momento, colocando essa decisão diante do Senhor e crendo que o Senhor está começando algo novo e extraordinário na vida de vocês. Se você anda também afastado do Senhor já faz algum tempo, por algum motivo que talvez você nem mesmo saiba explicar, mas essa noite você quer ser apressado em retornar para os caminhos do Senhor e dizer: eu estou aqui novamente, eu preciso de Ti, Senhor. Se você nessa noite, que já caminhou com o Senhor, quer retomar a sua caminhada, também no seu lugar eu quero convidar você a ficar em pé, para que a gente possa orar por você. Você que está sentado, estenda as mãos a esses irmãos, me ajude em oração por eles. Senhor Jesus, colocamos cada um desses homens diante do Senhor. O Senhor conhece a sua trajetória até aqui, os seus dilemas, suas lutas, suas ignorâncias, os seus medos, suas vergonhas. E nós Te louvamos, ó Pai, porque de alguma forma o Senhor tem os movido a serem rápidos para pedirem sua ajuda, pedirem socorro a Ti. Nós cremos, Senhor, que Tu és poderoso para fazer aquilo que jamais seríamos capazes de fazer. Por isso clamamos por Sua misericórdia sobre a vida de cada um deles. Socorre-os em suas dificuldades, e que hoje comece uma temporada nova de rapidez em Te obedecer, em rapidez em fazer aquilo que o Senhor pede que façamos. Jesus, confirma a salvação no coração de cada um deles e dê a eles todo o recurso necessário para caminhar a partir daqui. Como igreja, nós os acolhemos, os abraçamos e os recebemos como irmãos nossos, para ajudá-los e suportá-los na caminhada contigo. Oramos e os abençoamos dessa forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Bora lá? Então, vamos otimizar. Gente, boa noite, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui, Rodrigo Bibo. E vamos lá, vamos fazer duas perguntas aqui rapidão, para a gente poder pensar um pouco mais esse tema da hombridade. Bem, pastor Lipão, diante da sua pregação, eu quero direcionar uma pergunta primeiro ao pastor Eloy, e obviamente depois o pastor Lipão faz as suas contribuições. Mas me parece que nós homens, eu acho que isso vale para a humanidade, né? Vale para a mulher também. Mas diante do que nós ouvimos da sua pregação, da sua exposição do texto de Provérbios, parece que nós homens temos uma tendência de só fazer aquilo que nos dá prazer, e por isso parece que nós fugimos dos compromissos. De que maneira, pastor Eloy, isso tem afetado a nossa hombridade? Bom, começar que o motivo pelo qual isso acontece, nitidamente, obviamente, é o pecado em nós.
Eu vou falar então de como o homem deveria se comportar diante das responsabilidades dele, Eu penso que vou usar aqui a figura de um animal que a Bíblia fala que é o boi. Por vezes a Bíblia fala sobre o boi. O boi tem uma diferença em relação ao touro. O boi é um animal castrado. Então, por ser um animal castrado, ele é um animal que faz aquilo que ele deve fazer. Em contrapartida, o touro já é um animal... bicho solto. É bicho solto. Ele não tem como usar ele para algo, porque ele é indomável. Agora, o boi, ele é domável. Até inclusive a questão do jugo, fala acerca do boi que carrega o jugo e ensina o outro animal mais inexperiente nesse processo. Então esse estar domado da parte do homem precisaria acontecer para que ele assuma as responsabilidades dele, porque se ele é alguém indomável, ou seja, que vive pelo prazer, ele vai acabar se ausentando das responsabilidades. E muitas vezes nós vemos muitos homens assim, querendo ser servidos por suas famílias, esposas, por quem está ao redor dele, e nunca quer ser responsável pelas outras pessoas, nunca se coloca e se comporta como um servo. Eu, como pai de família, como um marido e um pai, percebo, entro nessas encruzilhadas, entre ser alguém que vive pelo meu prazer e se ausenta das responsabilidades, entre ser um servo, um homem que serve a minha esposa, serve a minha filha, a minha casa. E obviamente que por eu ser um pecador, isso muitas vezes me confronta, é um desafio, mas que nós homens precisamos vencer, e isso sendo domáveis em relação aos nossos prazeres, sendo homens que de fato fazem aquilo que tem que fazer, assumem suas responsabilidades diante da vida, diante dos compromissos que têm. Eu penso que a forma que nós precisamos encarar como homens é nos vermos como servos das nossas casas, famílias, esposas, e não sendo homens que se entregam ao prazer e se largam dessa forma. A Bíblia vai usar muito a ilustração do boi. É muito curioso isso. Isso nos ensina muito. A gente costuma pensar, pastor Lipão, que as mulheres são emocionais. Vocês são muito emocionais. Mas será que nós homens, que não assumimos os nossos compromissos, não estamos emocionais demais? Isso não me dá prazer, então será que a gente não está meio afeminado nesse sentido? Sem sombra de dúvida, acho que a gente vive uma influência muito negativa que tem castrado a masculinidade dos homens e levado eles a agirem de maneira muito emotiva em relação à vida e ao mundo ao seu redor. E a gente, olhando para as Escrituras, em especial Efésios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo vai falar acerca do homem e da mulher, ele fala sobre essa prontidão que o homem deveria ter ao sacrifício. Eu acho que por vezes nós homens fomos castrados nesse espírito de heroísmo que deveria ser a nossa natureza e essência, essa vontade inata de ser aquele que morre para o bem da sua família, aquele que se sacrifica para o bem dos outros e deixarmos um legado e uma marca na história, não de alguém que foi agradado, mas de alguém que morreu para agradar aos outros. E eu penso que isso tem muito relação com um momento ideológico que a gente vive, porém nós não podemos culpar apenas o momento ideológico, porque isso nos acompanha lá desde o Jardim do Éden. Sim. Quando nós fomos invadidos por essa possessão emocional, vamos assim chamar, ao ponto de não conseguirmos mais controlar as nossas emoções e não domá-las com a nossa razão, e dessa forma nos tornarmos escravos delas, Eu penso que o ser como Cristo é o desafio para todo cristão, E quando Paulo escreve aos Efésios, ele coloca justamente o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Eu penso que isso deveria dizer muito para nós, um amor sacrificial que coloca o seu desejo, ele submete o seu desejo à obediência ao Pai. Jesus não queria ir para a cruz, não era o desejo de Jesus se sacrificar por pessoas como vocês, corintianos. Não, tu é corintiano, essa piada eu não posso fazer na onda, nunca tenho que me lembrar disso, Jesus não queria. Tem um vascaíno aqui. Tem um vascaíno? Beleza, Tu é o segundo aqui? Com muito orgulho. Com muito orgulho, Eu sou palmeirense. Eu vivo o sofrimento. Eu sou palmeirense, eu não tenho muita moral, mas estamos together. Mas no sentido que Jesus não queria,
mas em obediência ao pai foi lá e fez, né? Eu penso que essa é a consciência que nós homens temos que ter, que a gente não vai ter vontade de fazer algumas coisas, mas teremos que fazer porque demos a nossa palavra, né? Assumimos um compromisso. Sabe, eu acho que isso é um exercício que inclusive nós devemos praticar com os nossos filhos. Esse exercício do sacrifício. Eu acho que o homem precisa ser forjado no sacrifício. E com isso eu não estou falando sobre ser troglodita, sobre ser, sabe, aquele machão estereotipado, estereotipado, tal, enfim. Mas acho que esse espírito de Esparta falta um pouco na nossa sociedade. Essa coisa de que o homem é um guerreiro que deve sacrificar por sua casa, por sua nação, se sacrificar pelo bem do próximo, pelo bem dos outros, e se alguém tiver que pular na frente da bala, somos nós. Sim. Acho que os homens não necessariamente precisam ter um estereótipo pré-fabricado pela sociedade, mas eles devem sim ser esses que são dispostos ao sacrifício. E acredito que isso é treinado. Isso é treinado desde a infância até a maioridade. Bem, se você não está, você se sentiu meio humilhado porque está meio longe de ser como Leônidas em 300 de Esparta, você pode ficar com o Jack Pearson de This Is Us, né? É verdade, maravilhoso. É um bom exemplo. Sim. Olha aí, ó, muito bom. Gente, a última pergunta. Estiloso, bonito. Estiloso, né? Bonito. Estilosão, mas não é bombadão, né? Mas por mais homens comuns, mas que tenham esse espírito, né? Sacrificial. De servir a família, de sacrificar pela família. Mas Sim. aí que está, né? Eu acho que a figura do Leônidas, do 300, que é maravilhosa, né? Ela é a figura do Jack Pearson no This Is Us. De tipo calça social, né? É o Leônidas de calça porque social. Porque não se trata de estereótipo. Justamente, né? mas o homem de postura. É o que trabalha, é o que se posiciona. É uma postura, né? Não é uma questão de estereótipo, mas de postura. Gente, mudando um pouquinho, e agora para a gente encerrar, um problema que assola a maioria dos homens, ou melhor, assola mais homens do que mulheres, e assola muitos homens, inclusive dentro da igreja, é a questão da pornografia, né? Homens que muitas vezes estão com a sua relação marital, homem e mulher, a relação sexual entre o homem e a mulher está prejudicada pelo consumo da pornografia. E eu tenho certeza que homens que estão aqui dentro, homens que nos acompanham pela internet... Vamos começar com isso, com uma humildade de confissão aqui, né? Estamos aqui numa fraternidade, ninguém está te vendo, nós estamos aqui juntos, compartilhando nossas dificuldades e lutas. Quantos homens aqui reconhecem ter problema com pornografia? Levante sua mão no seu lugar. Temos um... Vamos começar uma pergunta mais branda. Quem já teve problema com a pornografia? Ok. Quem ainda luta contra esse problema? Queridos, levanta a mão. Se você não confessar aqui ou não confessar para alguém, é porque a gente só consegue vencer. A estatística te condena, né? Estatística, Então assim, gente, o fato é que é um mal, né? E quem já teve problema, tá, gente? Toma cuidado, abre o olho, porque às vezes uma foto no Instagram ou um site que você entra, né, pode ter gatilhos ali. Então assim, como é que a gente luta com isso, né? A estatística aqui, até poucos homens levantaram a mão, tem a galera que nos assiste em casa. A galera da onda é top, mano. A galera da onda é top. Né? Olha aí, né? Tomara que não tenhamos mentirosos aqui, né? Mas enfim, e aí, gente, é um mal que a gente enfrenta. Porque eu consumo pornografia porque a minha mulher, ela não sacia o meu fogo e tal, né? É um caso que a gente atende. Minha mulher, caramba, minha mulher não me procura, e quando eu procuro ela não quer, dor de cabeça e um monte de coisa e tal. E aí eu recorro à pornografia. Bom, vou dar uma contribuição aqui, né? A pornografia se encaixa no pecado da imoralidade sexual. A imoralidade sexual, ela é algo, vamos dizer assim, é o uso da sexualidade de forma equivocada, de forma que ela não foi feita para ser usada daquele jeito, vamos dizer assim. E muitos tentam fugir da pornografia ou fugir da imoralidade indo para um lado de negar a sua sexualidade. E isso também não pode acontecer. Nós não conseguimos negar a nossa sexualidade porque Deus nos deu a sexualidade. A questão é que nós precisamos então, em cada caso de nós que lidamos, muitos que lidam ainda com esse problema, com essa luta, nós precisamos então encarar quais são, né, os problemas que temos vivido em nossa vida. Muitas vezes uma dificuldade, uma barreira com a própria esposa. Em outras vezes pode acontecer também da pessoa ela ter a pornografia como uma válvula de escape para o seu estresse, por exemplo. Muitas vezes
o próprio sedentarismo conduz a pessoa à pornografia. Existem diversos caminhos que levam até lá a pornografia. Então eu acredito que tem a ver com, de fato, resolver os problemas que talvez estão culminando, tendo como consequência o pecado da pornografia, a recorrer à pornografia por algum motivo. Eu acho que se você recorre à pornografia, algo está errado que precisa ser corrigido. E muitas vezes isso são situações como eu falei aqui, uma barreira com a esposa, ou uma válvula de escape para o estresse ou para a tensão, né? Ou o sedentarismo. Existem outras questões que eu creio que precisa ser combatido de frente. Por exemplo, em tempos de pandemia, né, isso aumentou muito o consumo, né? A galera é mais ansiosa, mais trancada em casa e por aí vai, né? Eu penso que uma coisa bem pertinente de fazer é fazer uma diferenciação entre necessidade sexual e imoralidade sexual. Boa. Porque por vezes a gente associa a nossa imoralidade com a nossa necessidade. Estou tendo essa dificuldade porque a minha esposa não me sacia. Mas na verdade, por exemplo, depois que a sua esposa concebe seu filho, você vai ter que ficar um período sem sexo. Então essa não é necessariamente a razão pelo qual você se entrega à imoralidade sexual. E eu acho que parar de justificar e dar desculpas para a tua imoralidade, usando o argumento culpando a sua esposa, é um equívoco enorme. É óbvio que você precisa tratar a sexualidade no teu casamento. E essa necessidade, ela é urgente, né? Se você não tem uma vida sexual ativa, boa, prazerosa com a sua esposa, você precisa procurar ajuda. Ajuda de urologista, se for o caso, ajuda de ginecologista, ajuda, se for o caso, de fisioterapeuta sexual, enfim, você precisa procurar socorro para isso, porque a tua vida sexual com a sua esposa precisa ser plena. Aí então resolvemos o problema da necessidade sexual, ponto. Temos uma relação legal e assim por diante, eu e minha esposa, é bacana, temos uma prática regular, arrumamos a nossa rotina e volta e meia temos a nossa relação. Agora você precisa resolver o problema da sua imoralidade. E o problema da sua imoralidade nunca deve ser transferido à sua esposa. Como se resolve o problema da imoralidade? Aqui a gente poderia tratar sobre coisas óbvias, mas que são, eu diria, frutos de uma árvore podre. O problema é muito mais profundo, é lá na raiz. E a raiz disso é o pecado. O teu problema com a pornografia começa no teu relacionamento com Deus. Então você precisa começar lá do princípio, para depois você chegar até os galhos e os frutos que são a pornografia e a imoralidade. Arrume a tua vida com Deus, arrume a sua vida devocional, arrume a sua prática de comunhão com a igreja, arrume a sua prática de confissão de pecados e assim por diante. E nesse exercício eu creio que vai ser muito, eu diria até natural, o tratar do galho último que aparenta ser o motivo pelo qual você acaba consumindo pornografia. Muito bom. O Imersão vai ajudar a galera, os casais aí? Imersão que você vai ter com a Lari semana que vem? Semana que vem a gente começa um Imersão 1+1 para casais, vai ser muito legal. Terça-feira, 8 horas da noite, a gente vai ter uma live sobre casamento, vai ser muito bacana, você pode assistir, é gratuito online essa live. E a partir dali a gente vai lançar uma temporada aí de trato com os casais que vai ser muito bacana também. É isso. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui.